Sim, você não ouviu errado, isso não é uma montagem nem nada disso, tá? De fato, essas crianças estão tocando O Sapo Não Lava o Pé, batendo apenas tubo de PVC. Pois é. E isso acontece por um motivo muito legal, os chamados tubos sonoros. A ideia de usar tubos para produzir som não é novidade, tá? Povos indígenas já usavam troncos de árvores como formas de comunicação a longas distâncias, e isso sem a necessidade de saber o formalismo físico por trás do fato. Mas é claro, você está aqui porque quer saber mais sobre o assunto e, portanto, sobre o tal formalismo, certo? Pois é. Pois bem, para falarmos sobre tubos sonoros, antes a gente tem que falar sobre outra propriedade física muito interessante que vai ser o princípio base por trás dele, que são as ondas estacionárias. Esse tipo de onda acontece quando duas ondas de mesma frequência e amplitudes se propagam em sentidos opostos, ou seja, têm a mesma direção, mas sentidos opostos. E elas se encontram. A produção dessas ondas deve ser constante ao longo de um intervalo de tempo, tá? Para que o efeito seja observado. Uma forma simples de você ver esse tipo de onda é através de um experimento também simples. Você vai precisar de sua mão, uma corda ou barbante e uma parede ou local onde pode prender a corda. É, só isso mesmo. Achou que eu ia falar que precisava de sangue de unicórnio ou chifre de sapo, algo assim? Meu filho, isso aqui não é arte-ataque não, tá? Beleza. Você vai prender a corda em um local fixo e simplesmente com a sua mão vai balançar a corda constantemente. Ao fazer isso, você pode notar a formação dessas figuras aqui. Isso acontece porque quando duas ondas em sentidos contrários se encontram, dependendo de que parte da onda se encontrou, o efeito vai ser diferente. Se duas cristas ou dois vales se encontram, ocorre o que chamamos de interferência construtiva, no qual será formada uma onda de amplitude maior do que as originais, os chamados ventres. Se uma crista encontra com um vale, a interferência é chamada destrutiva, e nesse caso, o que nós formamos é os chamados nós. Tá, sensei, mas o que isso tem de relação com os tubos sonoros? Você falou de corda, não falou de tubo. Calma, a gente vai chegar lá. Se a gente for analisar as ondas estacionárias em uma corda, podemos notar o seguinte. Quando você oscila a sua ponta da corda, essa oscilação se propaga ao longo dela até a extremidade fixa. Teríamos então a chamada frequência de oscilação, que seria o número de oscilações por unidade de tempo, que chamamos de período. Então, se pegarmos essa onda aqui, por exemplo, o período vai ser dado pelo tempo que leva para que o mesmo evento volte a acontecer e, portanto, se fizermos a associação de 1 sobre período, teremos a frequência com a qual as oscilações ocorrem. Por exemplo, uma onda que leva 2 segundos para que este evento aqui aconteça, terá uma frequência de oscilação de 1 sobre 2, ou 0,5 Hz, que é a unidade de medida padrão, tá, do Sistema Internacional para a frequência. Isso é importante porque numa onda estacionária as frequências de oscilação são muito bem definidas e vão determinar o número de ventres e nós formados, que vai ajudar a gente a entender sobre essa parte dos tubos sonoros, tá? Assim como o comprimento de onda associado. Para quem não sabe ou não lembra, comprimento de onda é a distância em uma onda entre dois eventos iguais. Por exemplo, dois vales ou duas cristas, ou dois pontos que tenham a mesma sequência de eventos, tá? E numa onda estacionária a lógica se mantém, tá? Mas fica até mais simples de contar os nós, né? Então determinar quem é o comprimento de onda é bem mais tranquilo. A distância entre dois nós consecutivos corresponde a meio comprimento de onda, assim como a distância entre um nó e uma crista ou um nó e um vale corresponde a 1/4 do comprimento de onda, tá? Ou seja, é necessário 3 nós consecutivos para termos o comprimento de onda total de uma onda. E é agora que tudo se encaixa,
Porque, como uma onda estacionária, a posição dos nós são fixas, determinar a frequência de oscilação é extremamente simples. Basta contar os nós. É isso mesmo. Tanto os nós quanto os ventres, né? No caso de uma corda presa na parede pelas duas extremidades, a menor oscilação possível será a formação de apenas um ventre, o que significa que, se pegarmos o tamanho da corda, o comprimento de onda seria 2 vezes o seu tamanho, e, portanto, a frequência da onda será a velocidade de propagação da onda dividido pelo comprimento de onda dela, e nesse caso seria o dobro do tamanho da corda. Só para deixar claro, a velocidade aparece porque o comprimento de onda é uma distância e a frequência é o inverso do tempo. Logo, frequência vezes comprimento de onda é distância sobre tempo, ou seja, velocidade. Mas, voltando ao caso da corda, se aumentarmos a oscilação, a próxima frequência fará surgir esse padrão. E, nesse caso, o comprimento de onda será do tamanho da corda. Aumentando mais um pouco, surgirá mais um ventre, o que fará o comprimento de onda ser 2/3 do tamanho da corda. Se seguirmos assim, podemos notar que na frequência final sempre vai aparecer V sobre 2L, certo? E no numerador sempre vai aparecer um número que seria justamente o número de ventres. Olha só que coisa interessante. Podemos então generalizar uma fórmula como F é igual a NV sobre 2L, onde N vai indicar o que chamamos de número harmônico. Então, o primeiro harmônico é para N igual a 1. A gente também chama ele de harmônico fundamental, tá? N igual a 2 é o segundo harmônico, N igual a 3 é o terceiro harmônico e assim por diante. Podemos repetir esse processo, mas agora vamos deixar uma das extremidades da corda livre. Isso vai fazer com que a menor frequência possível gere imagem assim. Seguindo a lógica anterior, o comprimento de onda será dado por 4 vezes o tamanho da corda. Quando colocado no mesmo passo a passo anterior, gera que a frequência seria de V sobre 4L. A próxima frequência teríamos essa formação aqui, um ventre e um meio ventre, o que nos diz que o comprimento de onda seria de 4/3 do tamanho da corda, o que na fórmula nos dá uma frequência de 3 vezes V sobre 4L. Agora eu vou te dar 5 segundos para me dizer qual seria a próxima frequência nesse caso aqui. Você acertou se disse 5 vezes V sobre 4L. Ou seja, na mesma lógica da corda presa, com a corda solta, a frequência seria de F igual a N vezes V sobre 4L, onde esses N's agora só podem admitir números ímpares. Antes você podia admitir tanto par quanto ímpar, né? Agora só pode ímpar, né? E agora vem o momento que você tanto aguardou, os tubos sonoros. Bom, na verdade eu já falei dos tubos sonoros. Sabe onde? Acontece que o som é uma onda também, e portanto segue a mesma lógica das ondas em uma corda. O ar ele vai funcionar como se fosse a corda, e o som vai ser como se fosse essas oscilações na corda. Portanto, pode ser explicado pelo estudo de ondas estacionárias também. Se liga só, no som de um tubo chamado aberto, no qual temos ambas as extremidades livres. Lembra alguma coisa? Pois é, uma corda presa nas duas extremidades, né? Nesse caso, a frequência é dada pela mesma fórmula. O detalhe é que você vai usar a velocidade do som aqui na parte do V, né? Vzinho ali é a velocidade de propagação da onda e a velocidade do som. Se o tubo sonoro é fechado em uma das extremidades, olha como o som se comporta. Pois é, como uma corda com uma ponta livre, né? Então a frequência seria a mesma. Fácil, né? O legal disso tudo é que os instrumentos de sopro fazem uso desse princípio o tempo todo, criando tubos abertos e tubos fechados para produzir os seus harmônicos. Então as notas musicais lá, numa flauta, um clarinete ou algo parecido, funcionam justamente nisso, né? Ele vai tapar um buraco, vai transformar um tubo fechado, vai abrir, vai transformar num tubo aberto e assim por diante. E é isso. Gostou de aprender sobre tubos sonoros? Lembra de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada. Também temos um Discord que avisa tudo que rola por aqui e tem um canto especial para você conversar comigo sobre física. O link vai estar aqui na descrição. Tamo junto. Até!